Voltando aqui, pessoal, vamos conversar um pouquinho. Para quem não me conhece, tá? Me conheceu através de algum colega ou das redes sociais. Eu sou Francine Robbia, sou enfermeira. Eu sou professora, eu sou docente, tanto na minha escola, como também em algumas outras escolas. E eu estou sempre trabalhando com o aluno de forma remota também, presencial. Então, é importante ter essas revisões online para que você possa contribuir para o seu aprendizado, né? Então, é importante também o professor fazer esse leque, essa troca aí de conhecimento, tá? Então, seja muito bem-vindo, você que está ouvindo a aula gravada, você que não teve acesso, não esteve aqui ou não está nesse momento online, mas você vai receber essa aula e eu tenho certeza que você vai aprender muito aqui conosco, tá? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre vias de administração de medicamentos. Vocês estão todos conseguindo ver a telinha rosa? Se não tiverem, podem falar aqui comigo que eu já vou dar um jeitinho aí, tá? Então vamos lá, vamos falar sobre vias de administração de medicamentos. Nós sabemos que a enfermagem é de suma importância e é justamente uma prática essencial da enfermagem, na verdade é um protocolo da enfermagem, a prática da administração de medicamentos. Então é essencial uma prática correta, uma prática com um conhecimento confiável, né? Entendendo o que você está fazendo em seu paciente, realizando ali aquele procedimento com segurança. Então, Potter, ali desde 2005, é a Bíblia da enfermagem, ela vem comunicando isso para a gente e é importante dizer para vocês que em campo de trabalho você ainda vê profissionais de saúde errando corriqueiramente, às vezes numa prática ali, né, uma imperícia, mas também uma situação que você está fazendo com a pressa, você está fazendo ali um manejo porque é mais rápido para você terminar, e aí gera que você corre o risco de, enfim, prejudicar o paciente, né? Você está sendo omisso numa situação que você deveria estar, tem que estar ciente de que está incorreto, e aí você vai prezar pela insatisfação, vamos dizer assim, muitas das vezes, de passar mais tempo preparando uma medicação corretamente, você faz de qualquer forma. Então, geralmente, nós encontramos erros absurdos e nós precisamos estar sempre numa educação continuada, avante, para aperfeiçoar, para fazer com que esses erros eles sejam diminuídos, tá? Então, nós temos várias vias de administração de medicamento. Vocês vão receber esse material, vocês vão ler, e a gente vai conversar mais sobre isso. Então, eu vou raciocinando aqui com vocês, tá? De uma forma mais resumida. Então, a gente sabe que em casa mesmo nós fazemos usos, né, de medicações de via oral, sublingual, através da boca, né? Tem outras medicações que também são feitas através de algumas cirurgias, como as medicações intraósseas, intraperitoneal. Então, existem várias vias de administração de medicamento. O que fica para a enfermagem são as vias de administração parenterais, né? Onde a enfermagem ela consegue conduzir ali várias situações de medicações, como medicações intramuscular, endovenosa, subcutânea, intradérmica, tá? Existem também outras vias que a enfermagem pode utilizar, assim como a via sublingual, oral, ocular, nasal, auricular, retal, vaginal. São vias que costumeiramente em casa nós também utilizamos, como a via tópica, que é a nossa pele. Então, lembrando que toda via oral, a medicação por via oral, elas são medicamentos que podem ser deglutidos com auxílio de algum líquido, pode ser uma escolha do paciente ou também através de algum tratamento que ele esteja fazendo, o médico vai ali proporcionar esse tratamento ao paciente da forma como ele achar melhor. É um tipo de tratamento mais prolongado, então, geralmente essas medicações para pacientes que estão internados, elas têm uma lentidão ali na melhora do paciente. Porque, veja bem, o paciente estiver com sonda nasoentérica, eu vou precisar macerar essa medicação. Contudo, ele vai perder propriedades. Então, por isso que muitas das vezes os pacientes, os médicos solicitam que as medicações elas sejam feitas injetáveis, como muscular e endovenosa, tá? Então,
A colocação desse medicamento na mucosa do paciente também pode ser uma situação ali que sustenta uma situação que ele não consiga deglutir, que ele vai, enfim, não vai conseguir, né, manusear essa medicação. Então, não é uma medicação propriamente dita para paciente interno, né, uma medicação segura, mas é uma das medicações também muito utilizadas. E é a mais utilizada, né? A medicação sublingual, então, é uma medicação oral, é colocada na boca, por baixo da língua. Eles são comprimidos rapidamente absorvidos e não devem ser deglutidos. Por que não devem ser deglutidos? Porque a função dele é justamente trabalhar sublingual. Eu tenho ali sensores, né, que vão condicionar aquela medicação com um efeito mais rápido. Então, se você deglute ele, você engolir essa medicação, o efeito dele não será o mesmo, tá? Ele pode fazer um efeito aí, mas uma durabilidade não tão boa. Ela precisa ser dissolvida justamente ali naquele local que foi inserido. Já as medicações de via ocular, que são as oftalmológicas, né? São medicações como pomadas, colírios, né? São colocadas também em algumas situações diretamente pelo paciente. O paciente mesmo ele pode fazer o uso e ter sempre o cuidado de não colocar diretamente no olho do paciente para não atingir a córnea, tá? Pode correr risco de contaminação, porque o olho, né, é um ponto alto ali para riscos de contaminação, mas nós da enfermagem também auxiliamos nisso aí, assim como na via auricular, que é no ouvido médio, né? Então, pessoas que têm uma infecção naquele pavilhão, eles fazem uso de muitas medicações otológicas, auriculares. Então, também é um procedimento de enfermagem, a enfermagem também faz, assim como a via tópica. Ora, a via tópica não necessariamente o paciente vai fazer uso de uma pomada, uma dexametasona, mas um creme hidratante é um remédio, né? O que é um remédio? Remédio é tudo aquilo que você usa para remediar, é um remendo. Então, se você coloca crioterapia, que no caso é gelo, né? Você está fazendo uso de um remédio. Então, quando você usa uma hidratação no paciente com óleo de girassol, com hidratantes, né, perfumados, você está fazendo ali um remédio, evitando uma desidratação naquela pele, é um cuidado. Então, sim, a via tópica, que é a pele, também é uma das vias que nós, técnicos e enfermeiros, utilizamos ali para dar conta do tratamento dos nossos pacientes. E via inalatória, gente, é muito corriqueiro a via inalatória dentro das UPAs, da unidade, né, de clínica médica. O paciente ele vai fazer uso da via inalatória, através da cavidade oral e nasal, através de um tubo, né, esse paciente ele vai fazer uma instilação nasal, que pode ser também com gotas ou spray, e fazer o uso das nebulizações, as famosas NBZs, tá? Existem também algumas situações onde o paciente vai fazer diretamente numa traqueostomia. Então, quando o paciente ele chega numa situação para fazer uma via inalatória, nós temos que fazer também diretamente na traqueostomia desse paciente, tá? Então, é importante entender o que é uma via inalatória. A gente pega muito aluno, muito estudante, muito enfermeiro que nunca conduziu uma NBZ, não teve uma possibilidade de fazer. Existem ciclos para você conter, para você estabilizar aquele paciente que chega para aquele uso dessa medicação. Então, o paciente que vai fazer uma nebulização, ele vai fazer uma nebulização de 15 minutos, o que for ali que o médico solicitar, mas ele também tem ciclos, né, da famosa bombinha, que são os efeitos sistêmicos ali para auxiliar esse paciente. Então, muitos alunos indagavam, mas por que a bomba e a nebulização? Eles trabalham juntos, na mesma condição ali, de atuar imediatamente naquele local sistematicamente para auxiliar a respiração e a conduta, né, do paciente, tá? A via vaginal também é um dos canais que nós utilizamos, geralmente para quem trabalha também em maternidade, em UBS, vai fazer a utilização de cremes, gels, né, para utilizar ali daquele meio para aplicar algum tipo de medicações, também algumas situações de absorvente externo que você está auxiliando alguém no período ali perinatal, então é importante você saber que a via vaginal é um canal de medicamentos, tá? A via retal também, nós sabemos que podemos colocar supositórios, podemos posicionar isso aí através de um canal,
que é o canal anal, que é um canal interno, e ali também estirar algumas soluções, paciente que está com uma constipação, né? Paciente que está fadigoso, acamado. Pacientes acamados, pessoal, eles não têm ali os movimentos peristálticos. O que são movimentos peristálticos? São os movimentos, né, que são realizados no nosso estômago, tá? Para que consiga ali absorver os nutrientes. Então, é feito um movimento chamado movimentos peristálticos. Os pacientes que eles estão acamados há muitos anos, pacientes comatosos, eles não têm esse movimento. E ali ele tem um déficit, né, nessa absorção do alimento. E aí ele não consegue conduzir para o trato, né, e expelir ali as fezes. Então, em algumas situações, nós vamos colocar estilações, né, solução, para que esse paciente consiga ali, através de um clíster, evacuar, tá? Então, sim, nós colocamos medicações também por via retal. E aí chegou a via parenteral, que são as medicações, né, injetadas, as famosas injeções. Elas são procedimentos que somente os enfermeiros e técnicos podem fazer, na verdade, eles são habilitados para isso. E as vias parenterais são as vias diferentes das enterais, que nós falamos agora há pouco, tá? Nós estamos falando de vias endovenosas, intramuscular, subcutânea e intradérmica. São vias específicas da enfermagem, tá? E ali nós temos as condutas para fazer esse manuseio de forma correta. Nós precisamos entender quais são, primeiramente, os materiais que nós utilizamos para as vias parenterais. Sempre numa via parenteral, que são essas que nós acabamos de falar, eu vou utilizar agulhas que têm uma estrutura fina, né? Existe o canhão, como vocês estão vendo aí, né? Nessa agulha aqui, e eu tenho a estrutura com o famoso bisel, que muitos às vezes desconhecem, fala buraco da agulha. Gente, pelo amor de Deus, vocês são profissionais da enfermagem, né? Não vão ali falar buraco da agulha. Eu tenho uma anatomia, a agulha ela tem uma anatomia, e esse buraco, como você está falando, ele tem um nome. Essa estrutura se chama-se bisel, tá? Eu tenho uma agulha e ali na sua base eu tenho o canhão, tá? As agulhas, elas têm algumas dimensões. Eu tenho a 13 por 4,5, 25 por 7, a 25 por 8, a 40 por 12, que é específica para aspiração de medicamentos, preparo de soluções. Então, nós não administramos medicamentos com a 40 por 12. Em vias de contrapartida de algumas situações, né, nós vamos ver algumas situações ali, por exemplo, que os médicos vão utilizar, mas ali eles têm outra sabedoria para fazer, tá bom? As administrações subcutâneas e intradérmica, nós sempre vamos utilizar a agulha 13 por 4,5, a intramuscular 25 por 7, né? Dentre outras que nós temos aí também hoje, muitas agulhas para essa posição, e a intramuscular em outras situações também 25 por 8, né? Ok? Então, as seringas e agulhas, elas constituem, elas andam juntas, existe uma variedade de seringas, existem, para cada modelo existe uma fabricação. Então, existem seringas que são um pouco mais enrijecidas, mais duras, outras são mais maleáveis, isso vai depender também do fabricante, tá? Então, sempre que vocês considerarem fazer uma medicação, aspirem a seringa de vocês para tirar aquele ar que existe dentro dela, tá? Aqui na haste da seringa. Então, você pega aqui o êmbolo, ó, sem tocar nele, só aqui nessa base você puxa e sopra esse ar. Não precisa, tá? Fazer isso fora, na atmosfera, dentro do saquinho mesmo. Você, antes de retirar, você já tira o ar ali dentro, para você não proporcionar ali uma situação de contaminação. Então, você pode fazer isso para maior, um movimento mais agradável quando você estiver aspirando, tá? Lembrando que a agulha para aspiração é a 40 por 12, que é aquela agulha famosinha, a rosa, tá certo? E existem também a fabricação dela em outras cores que eu já vi, tá certo?
As agulhas, elas são descartadas, pessoal, principalmente, você tem que ter esse princípio de entender que eu tenho uma situação de pérfuro cortante. Ora, se eu não quero me furar, porque eu vou ter uma desatenção para furar o outro. Então, nós sabemos que a agulha, ela tem um local próprio para isso. Então, quando você estiver estagiando, trabalhando, tenha sempre essa consciência de que as agulhas elas devem ser jogadas no descarpaque. É sempre bom você ter a conduta de aprender a manusear o descarpaque, preparar o descarpaque, porque quando ele estiver no limite, né, o limite é seguido aqui, ó, por esse pontilhado. Se você perceber que ele já está aqui cheio, o correto é nunca você ver a agulha aqui. Se isso acontecer, a enfermagem está errando. Nós da enfermagem sabemos que quando ela chega nesse limite, somos nós que fechamos essa caixinha, ela está pronta para o descarte, tá? Então, Francine, o slide não está aparecendo, não. utilizar uma outra caixa. Então, vocês vão preparar uma outra caixa para o descarte dessas agulhas, tá? Lembrando que muitas pessoas desconhecem, mas o seu equipo, tá? Eu já vi paciente esquizofrênico, paciente de saúde mental, tenta matar um técnico, né, na cabeça dele, e ele iria conseguir, porque se ele enfiar aquela haste do equipo, uma jugular de uma pessoa, ela consegue sim promover um acidente grave, sério, né? Você sabia que aquela haste do equipo ele também é um instrumento perigoso e é tido também como uma situação ali de pérfuro cortante. É lógico que hoje a gente não faz isso, a gente não tem esse tempo e nem o local correto para descartá-lo. Mas em algumas unidades, inclusive no Alfredo Gugel, temos o descarte propriamente dito em alguns setores Francine? da haste do equipo, porque ele é também um pérfuro cortante, tá? Geralmente nós colocamos nessa caixinha o aço inoxidável, que são as agulhas. Então, nós conseguimos colocar lá. Se você estiver numa situação onde não tenha condições de tirar a agulha da seringa, você vai descartar com a seringa, tá certo? Então, o correto é descartar e não desconectar a seringa para descartar. É sempre lembrando da haste da agulha que o Francine, bisel está para boa baixo. noite. Nunca Francine, estacionar essa seringa com a haste para cima, porque você vai causar ali talvez um prejuízo para o seu colega de trabalho. Que geralmente as pessoas querem colocar a mão aqui em cima, né? E aí o prejuízo é grande se alguém tiver feito isso. Então não é para fazer esse tipo de procedimento, tá? As agulhas utilizadas para intradérmica e subcutânea, como nós já falamos, as da endovenosa também, as utilizadas para intramuscular, enfim, e também as de aspiração são pérfuro cortantes e devem ser descartadas no descarpax, tá? Nós temos aqui algumas Francine? agulhas que vocês vão ler para que vocês entendam Francine? direitinho. Nós temos a cinza, né, que é a agulha de 27, geralmente utilizadas ali Francine? para crianças, tá certo? Então, é importante vocês entenderem essa polegada, entender como é o manejo de cada uma delas, para que vocês comecem a lembrar quando vocês estiverem trabalhando. A agulha que nós mais utilizamos, né, é a cinza. Ela já vem, inclusive, quando você compra ali essa cinza, na verdade é um preto, né, porque a cinza é a 27, né? Então, essa agulha preta é a que nós mais utilizamos, ela é a agulha universal. Porém, lembrando que quando vocês estiverem aspirando uma medicação com ela, se for o caso, se for uma medicação, gente, mais leitosa, você precisa trocar, tá certo? Você pode correr o risco de contaminar a medicação ou infiltrar essa agulha, então você precisa trocar. E aí você vai trocar, se for uma medicação, por exemplo, a medicação mais famosa aí que os pacientes amam receber, que é a famosa penicilina, né? A bezetacil. Então você vai fazer ela com a verde, você vai aspirar ela com a rosa, você vai preparar todo o manejo dela, né, com a rosinha, que é a agulha mais calibrosa, depois você vai descartar e vai trocar por uma verde, fazendo ali uma contribuição correta para a administração da medicação do paciente, tá? E aqui de uma forma mais aplicável para vocês entenderem, aqui tem os tamanhos da agulha, tá, gente? Isso aqui foi retirado diretamente da Bíblia da Enfermagem, que é o Potter. Vocês precisam estudar pelo Potter, você não precisa estudar por nada mais se você tiver o Potter, o Brunner e o Potter. Então tá tudo lá. É a tida como a Bíblia da Enfermagem, tá certo?
Então, aqui eu tenho os calibres das agulhas, os tamanhos, também divididas por cores e como é feita a utilização, em que momentos elas são utilizadas e devem ser vacinadas, né? Sim, agora tá dando Pessoal, certo. então, para Você quem estava não viu, falando, eu aí falei tava aqui sobre as passando. vias de administração. Então, tem essa literatura que vocês vão ler, tá certo? Aí eu falei da via oral, bucal, sublingual, oftalmológica. Então, não perdeu quase nada do slide, vocês vão receber isso aqui prontamente, tá? Via retal, parenteral. E nós estamos agora nas seringas e agulhas e o famoso Descarpax que vocês já conhecem, tá? E ainda falando um pouco aqui das tabelas de medida de agulhas, eu coloquei somente, que paramos aqui nesse slide, dos calibres da agulha para que vocês vão utilizar cada um deles. É importante você entender que a agulha verde eu posso utilizar em soluções aquosas e oleosas, e existem algumas agulhas e tamanhos que eles não são específicos, por exemplo, para soluções aquosas, né, ou oleosas. Então, é importante você entender. Então, quando você vai fazer uma medicação oleosa, você já evita ali utilizar a agulha preta, né? E você troca por uma verde. Por quê? Porque o trajeto da medicação, né? O trajeto dessa agulha, na verdade, vai viabilizar a melhor conduta para essa medicação. Ela vai fluir melhor, tá? E ela não vai ter retorno. Já a agulha rosa, que você vai aspirar soluções aquosas e oleosas, você não utiliza ela para fazer um manejo intramuscular. Porém, vocês vão ver isso em algumas situações que não está citadas aqui para nós fazermos, tá certo? A cinza a gente utiliza ali para intradérmica subcutânea, que são as cinzas, aquelas pequenas, 13 por 13,8, 13, 3,5, tá? Já as marrons a gente utiliza para vacinas, soluções aquosas, em algumas situações de vacina, elas podem ser subcutâneas e EV, tá? Ou seja, em algumas situações de soroterapias ali que faz a nível de vacinação. Roxos e azul a gente faz uso também de vacinas alcosas e soluções. Então, elas são utilizadas nesses requisitos. Então, eu coloquei aqui de uma forma que fique bem lúdica para vocês. Os famosos abocates, que são os gélcos também que vocês utilizam corriqueiramente dentro das terapias intravenosas. Nós temos ali o 16, que a gente pode utilizar para adultos, adolescentes, utilizando em cirurgias, porque um gelco de grosso calibre, né? Lembrando que gelco é uma marca, mas quando nós falamos isso em um curso, como nós estamos ministrando, é importante a gente falar a forma corriqueira, mais popular, para que você entenda do que a gente está falando, tá? Mas no teu concurso público ele vai falar sobre abocate. É importante você entender o termo técnico do gelco, tá? Já o 18, as crianças mais velhas elas podem fazer uso, principalmente se ela for fazer alguma solução, né? Que precise, requer uma viabilidade maior. Cirurgias, uma criança vai fazer uma cirurgia, então a gente coloca um gel ali de grosso calibre, porque evita uma situação de desgaste. O paciente vai precisar fazer um hemoderivado, eu já tenho uma solução ali com um gel de grosso calibre, tá? Crianças também podem fazer uso do 20, assim como adultos e adolescentes, e o 22. Corriqueiramente, obviamente, a gente vai utilizar o 24 e 26 para as crianças. A gente lembra de utilizar aquela situação do 22 e o 20 situações ali que a criança vai receber um hemoderivado, vai fazer uma cirurgia. Mas geralmente nós indicamos o 24 e o 26. Bebês, crianças, adolescentes e adultos. Aqueles que vocês têm ali uma situação de uma veia mais variável, mais frágil, mais fininha, onde você sabe que vai infundir algo numa velocidade menor, então tem um acesso mais difícil, a pele é um pouco resistente. Então, nesse caso, você vai fazer uma anamnese, uma triagem do seu paciente para escolher o melhor fluxo. Então, nós temos aqui o 24, que é o menor, né? Nós também temos o 26, que é utilizado para recém-nascido também criança, tá? O 22, que é o carro-chefe da casa, a gente utiliza ele para tudo, que é aquele azulzinho ou verde, dependendo da fabricação que você vai ter. O 20 já é um pouco mais calibroso, é o rosa. O 18 é aquele que já começa a dar um medo. O 16 você quer correr. O 14 você já morreu e esqueceu que ele existe. Mas geralmente nós utilizamos aí do 24 ao 20 numa situação de UPA. Se você receber um paciente rebaixando, paciente que está ali perdendo consciência, paciente que está sangrando muito, você não vai pegar um acesso desse paciente com 24 ou 22.
você vai pegar com 18 para cima, tá? Por quê? Porque esse paciente precisa receber fluidos mais rápidos, drogas vasoativas, de repente uma necessidade, um gel ali de pequeno calibre não vai causar uma boa viabilização de atenção a esse paciente. Então, lembrando que você está em um atendimento de emergência. Para atendimento de emergência, você vai procurar sempre o de maior calibre para utilizar. Os famosos scalps, que são aquelas agulhinhas também que são numeradas, elas são em números ímpares, 19 e 25, tá? Elas são indicadas também para uso de medicações intravenosas, com uma variação no sentido de que o gel que ele pode ficar mais tempo no paciente e o scalp não. Então, nós temos o scalp, são as famosas borboletas, como vocês estão podendo ver. O 19 é o maior grosso calibre e o 27 é o menor. Nós utilizamos mais aí o 23 e o 21 na nossa vida, né, de UPAs, maternidade e enfermagem em si. O 20 e o 23 são carro-chefe, são os mais famosos aí no atendimento, tá? São utilizados para medicações rápidas, medicações onde você vai fazer, o paciente vai para casa, medicações em bolos, os injetáveis, né, que você vai fazer de uma forma mais rápida. Porém, lembrando que dentro dos protocolos das POPs, esses instrumentos, eles também têm um meio de uso, um tempo de uso que nós vamos ver já já, tá? As seringas, elas se dividem em seringas de 1 ml, 3 ml, 5 ml, 10 e 20 ml. Existem também seringas de 60 ml, que são utilizadas em centros cirúrgicos, específicas para algumas situações, como também em alguns meios de atenção à ferida, lesões, onde nós vamos fazer uma lavagem ali, uma irrigação, em cirurgias, tá? Então, esses são os tipos de seringas que vocês vão utilizar na unidade de pronto atendimento, uma UPA, uma maternidade, enfim, clínica médica geral. Então, são os tipos de seringas. O que mais o aluno peca é quando chega uma medicação, o aluno já tem certeza com a quantidade de ml que tem para fazer. A medicação tem 2 ml, então ele quer pegar uma seringa de 10 ml. Agora me diga para quê? Se vai ser uma intramuscular, ele não vai pegar uma seringa de 10 ml, ele vai pegar uma seringa de 3 ml. 3 ml é o suficiente para que ele consiga aspirar essa medicação quando ele estiver fazendo a medicação. Professor, o protocolo diz hoje que eu não preciso mais aspirar a medicação. Você não aspire, eu vou aspirar. Porque, em vias de regra, eu não vou fazer uma penicilina sem ter a certeza de que eu não peguei um vaso, tá? Então, eu vou fazer sem dano nenhum no paciente, se isso aí você pode ter certeza, tá? Não vou embolizar paciente nenhum, por isso não. Então, tenham ciência do que vocês estão lendo. Às vezes vocês esquecem de ler. Eu digo vocês no contexto geral, tá, gente? O profissional. Leia o rótulo da medicação. Você vai ter lá dipirona. Dipirona tem as ampolas de 2 ml e também tem ampolas de 3 ml. Se ela tiver 3 ml, você vai fazer uma de 5, porque você vai ter ali como aspirar. Se ela tem só 2, qual a necessidade de pegar uma de 5 se você tem de 3? E aí você vai ver no mercado, né, no sentido do trabalho, você procura as seringas estão todas sendo utilizadas de forma indevida. E finda sobrando as seringas de 3 ml, que numa reconstituição ela não serve para nada, porque elas não foram utilizadas da maneira correta. Então, preste atenção na quantidade que tem de ml na medicação para que você utilize também a seringa correta para ela. Ela foi feita para ser utilizada aquela quantidade certa, tá? Então, a seringa de 20 ml, elas são utilizadas em que caso? Medicações que vão ser reconstituídas ou diluídas. As medicações, elas podem ser reconstituídas ou diluídas, tá? Diluídas é quando eu coloco líquido sobre líquido. Então, eu tenho uma medicação ali oleosa, aquosa, e eu vou colocar líquido nela para diluir. Quando eu tenho uma medicação ali por emulsão, eu tenho uma alimentação, aliás, uma alimentação, não estou com fome, tá? Uma medicação ali que ela vai precisar ser reconstituída, uma medicação em pó, por exemplo, eu vou reconstituir, eu vou transformar aquele pó em líquido, então eu não vou diluir, eu vou reconstituir, eu vou colocar um diluente naquele soluto e aí juntamente com ele eu vou criar ali uma solução, então eu vou reconstituir.
Então, as medicações que são utilizadas para reconstituição e diluições são as seringas de 20 e 10 ml. Pessoal, eu sou extremamente medrosa com erros na aplicação de medicações. Medicações mal diluídas, que não tem uma boa reconstituição, você faz a toda pressa, né? Você pode causar um dano no paciente. Uma dexametasona, se você for olhar a prescrição de uma dexametasona, existem casos que médico só faz dexametasona em 100 ml de soro fisiológico. E geralmente você vê condutas fazendo em seringas de 10. Eu mesma passei por isso, eu utilizei, eu estou sem dormir há 24 horas, né? Porque é muito forte. Então, nós temos que ler, aprender a ler a bula, tá? Porque a bula, ela nos explica direitinho, não precisa médico estar ensinando você a diluir, não. Porque quando você entende da bula daquela medicação, você vai saber enquanto você vai reconstituir. Por segurança, sempre reconstitua em 20 ml. Porque geralmente quando você está numa pressa, você aprende com a pressa, né? Você tem ali a situação de fazer uma diluição menor, porque é mais rápido. Mas não é protocolo, tá, gente? Protocolo de clínica médica é uma coisa, protocolo de uma UPA é outra, protocolo de uma cirúrgica é outra, de UTI é outra. Então, presta atenção nas diluições, tá? Então, pessoal, em se tratando de uma diluição, a gente tem que ter sempre o poder na mente de entender que quanto maior essa reconstituição e essa diluição, eu tenho um favorecimento ali de tratamento ao meu paciente com melhor qualidade, tá certo? Então, sempre que você tiver dúvida, é melhor você aspirar maior quantidade de diluente do que aspirar menos, porque você, com certeza, consequentemente, você não vai prejudicar seu paciente. Tem dúvidas, faz uma dipirona ali em 12, né? De repente o paciente tem um rebaixamento de nível de consciência, gente. Uma velocidade muito rápida, né? E um conteúdo abrasivo ali, e o paciente ele pode ter um rebaixamento de nível de consciência. E muitos já tiveram isso, né? Na unidade de pronto atendimento. Então, reconstitua e dilui uma maior quantidade. Não, é melhor você prezar em perder um minutinho ali de reconstituição do que você ter ali mais de 15 minutos para fazer esse paciente retomar de uma situação, né, de sudorese é, abundante, o paciente ali, sabe, se sentindo mal. Então, pode reconstituir, gente, sem medo, que não vai causar dano, não. Você vai causar dano reconstituindo menos, ok? Então, nós temos as seringas de 10, que também são para diluições e reconstituições, elas servem também como dosador de medidas, e também para uma situação ali de intramuscular, que você vai fazer de 5 ml, para você conseguir, né, aspirar em alguma situação. As de 3 ml e as de 5 ml também são muito utilizadas para aspiração de medicamentos e colocar dentro, por exemplo, de um soro, né, para você reconstituir ou diluir em uma situação de maior quantidade. E as seringas de 1 ml, como 80 cc, por exemplo, nós vamos utilizar para subcutâneas, vacinas, dentre outras, tá? Então, é sempre bom entender que elas são classificadas em Luiz-Locke, né? Ou não Luiz-Locke, porque vocês têm os desenhos, que elas são as formas de rosca, para evitar que você tenha uma remoção inadvertida das agulhas. Então, as seringas com cilindro, corpo, êmbolo, bico, ela tem cabeça, o haste do êmbolo. Nós temos o corpo, que indica as graduações, né? Dessa capacidade de mililitros, né? Da seringa. E durante o preparo dessas medicações, você tem que entender o que são bicos, o que são êmbolos. Uma vez manipulando o êmbolo, você pode contaminar essa medicação. Então, sempre obedecer à ética de nada de estar segurando no meio do êmbolo. A gente vê costumeiramente também, né, pelas práticas, as más práticas, não é nem boas práticas da enfermagem, você está ali reconstituindo a medicação e está utilizando, né, fazendo o uso indevido do êmbolo da seringa. O êmbolo é um material onde vai estar o quê? Passando as medicações. E ali, as medicações elas vão fluir para onde? São contaminadas com as suas digitais e vai para dentro do paciente, tá? Então, é sempre importante vocês não manusearem o êmbolo da seringa. Então, tá aqui os modelos das seringas que tem o formato de plant tip, né? E a Luiz-Locke, que são diferentes, aquelas que têm um biquinho, tá certo? Para que vocês
aprendam isso aí. Quando você vai manusear, por exemplo, sondas e catéteres, né, para você utilizar ali a abordagem de sonda de demora, você vai utilizar que tem o biquinho, porque você vai conseguir, o enfermeiro ele vai conseguir ali aspirar, né, e injetar a água destilada, tá, dentro do catéter, tá certo? Então, nós temos algumas soluções injetáveis. Essas soluções injetáveis, elas vêm em ampolas e frascos, são diluídas, tá certo, com água destilada, que são águas estéreis. Então, existem algumas medicações que elas já vêm com seus diluentes, todas elas são águas esterilizadas, águas destiladas, né, o famoso ABD. Então, nós temos medicações que são medicações para realizar uma reconstituição, como essas do lado do seu campo direito, e do lado esquerdo nós temos as medicações de diluição, que são líquidos com líquido. Geralmente elas vão vir em ampolas, tá? Então, sempre entender que o manuseio dessa medicação, pessoal, ela pode levar contaminação para o seu paciente. Então, sempre no preparo, lavar as mãos, ter sempre uma bancada limpa, seca, né? Sem nenhum prejuízo. Lembrar que o local de preparo deve ser feito beira-leito ao paciente ou bancada. O paciente ele tem o direito de observar você manipulando a medicação, tá? Até porque você não precisa ter medo. Se você está fazendo o correto é fazer diante do paciente e entender, o paciente ele precisa entender o que está sendo utilizado nele, é direito do paciente, tá? Até mesmo previne de que você prepara uma medicação, chegue para ele e diga, eu não quero. Então, você estragou uma medicação ali. Então, é melhor você dizer do que se trata, o que é, se vai causar isso e aquilo, que ele vai dizer, eu não quero, ele vai falar com o médico e ele vai resolver a vida dele. Do que você preparar uma medicação, dá tudo bonitinho, ele diz, eu não quero isso não, eu não quero na veia. Não era melhor você ter perguntado a ele antes, conversado com ele, explicado para ele, porque você vai preparar algo, você gostaria de chegar na minha casa e eu preparar algo que você não gosta de comer, eu preparar feijão misturado com mamão, e é o meu almoço, eu gosto. Você é obrigado a gostar? Não é, né? E utilizar sempre álcool a 70 ou clorexidina alcoólica no sentido único, significa que, olha, evite estar, ó, amassando e esfregando o paciente como se esse paciente nunca tivesse visto o banho, tá? É um único sentido, porque se você vai e vem, você está levando e trazendo meio de contaminação para o sítio, tá? Então, ela deve ser preparada com bastante clareza e você deve fazer a desinfecção, ou seja, a antissepsia. Quando eu faço a antissepsia, eu estou limpando a pele do paciente, tá? Estou limpando bancada, não. Quando eu limpo a bancada, eu estou fazendo a asepsia de locais, né? Então, na medicação intravenosa, eu vou introduzir um fármaco na veia do paciente, utilizando uma seringa, utilizando uma agulha, utilizando um scalpel, utilizando um abocate, que é o gelco, né? E eu vou utilizar o meio de veia, eu posso fazer no tecido subcutâneo, muscular. Isso é uma situação de injetáveis. Em geral, né, nós funcionamos ali, utilizamos as veias basílicas, as da região antecubital, que são nessa fossinha que nós temos aqui no nosso antebraço. O volume vai ser indeterminado, porque o médico ele pode priorizar que ele utilize determinado volume, ou ele vá para casa, mas ele pode fazer um soro, ele pode fazer 3.000 ml de soro. Então, é indeterminado. Você tem que aprender só a utilizar os ângulos, né? Que de 25 a 45 graus, dependendo da agulha que você vai utilizar, e do volume que você vai administrar, como aquelas agulhas que vocês foram apresentadas. Lembrando que nunca será com a rosa, pois a rosa é somente para manipulação de fármacos, tá? Então, na situação de uma medicação endovenosa, onde eu tenho ali um fármaco que ele tem uma ação imediata na corrente sanguínea do paciente, a via de escolha vai depender da situação da emergência e como você vai identificar, porque você vai precisar de uma medicação que ela corra de uma forma de velocidade. Se o médico passou na veia, é porque ele acha que é o melhor para o paciente. Então, é um líquido que vai ser introduzido na forma lenta no paciente, lembrando que o nosso sangue, ele não está correndo como se estivesse correndo com medo de apanhar, não. O nosso sangue ele tem um fluxo. Então, se você coloca um líquido que não vai ser compatível com esse fluxo, o paciente ele vai passar mal. Você tem sempre, gente, de passar
de introduzir esse líquido no paciente com formas lentas, para não causar nenhum dano aos capilares. Você tem uma veia ali fragilizada, que ela é acostumada a passar somente o líquido que você já nasceu com ela. Você vai introduzir algo lá que não faz parte e quer introduzir de uma forma errada, você pode causar microembolias, rupturas, né, causando dano ali e nervosismo ao paciente. Então, dentro da endovenosa, eu tenho materiais que são estéreis, eu utilizo substâncias pirogênicas, né, elas podem causar dano, né, eu tenho uma forma que ela é estéril, considerando que eu vou utilizar também outros, né, diluentes, águas, né, super saturadas na parede das hemácias. Então, eu vou utilizar um acesso venoso para introduzir algo que já tem algo dentro. Então, eu tenho que fazer isso com a maior destreza possível. Então, nós utilizamos geralmente as veias, a da axila, que ela vem até ali, ó, que é a famosa basílica. Ela passa ali pela veia mediana da fossa antecubital, ó, essa daqui, que são as veias que nós mais utilizamos, né? A veia basílica, ela é uma das mais fatores de irrigação, ela vem aqui, ó, se cruza aqui com essa veia que eu chamo a veia da intercorrência, essa veia aqui ela é super calibrosa, ela vem com irrigação bastante potente, tá? E a veia cefálica também que se encontra aqui com ela. É uma das veias mais importantes aqui para você introduzir medicações de alto volume para o seu paciente, tá? As veias basílicas, as veias cefálicas, as medianas cubital, que são da fossa cubital, e aqui para cima nós temos as veias, né, do peitoral, que elas também vão se encontrar aqui nessa situação de anatomia maior. Aqui, ó, todo qualquer paciente, eles vão ter veias aqui. Às vezes eu estou posicionando um paciente, né, Bruno, que já tem uma experiência aí também, e aí, ai, como é que você não viu? A gente sente, às vezes a gente nem sente, e a gente vai entregar na mão de Deus, porque a gente sabe que está passando uma veia basílica ali. A anatomia do paciente, ela pode ser diferente da minha, mas a veia dele existe naquele lugar, né? Só tenham muito cuidado, tá, pessoal? Quando vocês forem posicionar a veia basílica, na parte que ela vai se estender para cima, você pode atingir o nervo ulnar. Esse nervo ulnar, gente, causa uma dor dilacerante na cabeça do paciente. Ela é uma dor sistema nervoso central imediata. O paciente ele vai sentir na hora. Se você pegar esse nervo ulnar, ele passa ali por trás, né? Então, ter muito cuidado se você for pegar nessa altura ali, para não pegar ali a basílica por baixo dela e inflamar esse nervo, que é uma dor dilacerante. O paciente ele vai perder a sensibilidade de alguns dedos, porque ela tem ligação, né? Então é importante vocês terem essa destreza. O nervo também radial, que passa do outro lado, que é a parte interna, né, do braço, está mais próximo, né, a parte proximal do corpo. Então você pode ali prejudicar. Tem a parte proximal e tem uma parte também do nervo ulnar que ela pode contribuir ali para machucar. Na verdade, a parte proximal é o nervo ulnar, tá, pessoal? E a mais distal, que é distante do corpo, é o nervo radial, tá bom? Nós temos um paciente que ele pode ser atingido ali, né, de forma indevida, mas não porque você quis, né, gente? Depois que atinge, o paciente vai dizer assim. Se você atingir, ele vai dizer tire, 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 porque a dor é absurda, você tira, tá? Não conseguiu, que está vindo sangue, mas você atingiu o nervo do paciente, ele precisa ser atendido, porque esse paciente ele pode passar mal e perder mobilidade dos dedos por alguns momentos, tá? Então, é muito importante você entender que um catéter intravenoso periférico ele pode ser curta duração, como ele também pode ser de longa duração. Vai depender do tratamento do paciente. O paciente ele pode fazer um uso de periferia e as infusões mais curtas durar apenas 24 horas, como ele também pode ficar ali numa situação de até 72 ou 96 horas. Se você não sabia, o cateter intravenoso, que é o famoso abocate, gel, ele pode ficar até 96 horas pela nova POP, tá? No paciente. Obviamente, se você perceber que tem alguma situação, né, de sinais flogísticos ali, uma infecção, uma inflamação, você vai retirar. Mas dentro das POPs, ele pode permanecer no paciente até 96 horas. Inclusive, o scalp, ele pode ficar até 24 horas,
Caso uma situação de intercorrência não tenha ali um abocate, o paciente pode utilizar o scalp até 24 horas, tá? Preciso ter os cuidados com esses dispositivos, entender que o soro ele é passado no paciente com o equipo macrogotas, tá? O microgotas nós utilizamos somente em UTIs e também para recém-nascidos ou crianças, situações ali de pacientes paliativos. Então, sempre lê o equipo. O equipo que nós utilizamos costumeiramente é o equipo macrogotas, ele tem um dispositivo ali que vai fazer um volume maior, tá? De forma parenteral. A gente vai sempre trocar, datar esse dispositivo e trocar de acordo com a validade. Então, eu tenho 24 horas, se você não sabia, para troca, né, desse dispositivo, se ele for de utilização parenteral ali, e ele vai ficar só 24 horas, eu posso observar. Se um paciente ele vai ficar internado a cada 72 horas, eu posso viabilizar essa troca. Inclusive, existem algumas unidades que trocam a cada 24 horas, todo o circuito. Por exemplo, UTI, a gente sempre costuma observar. Por quê? Porque um paciente de UTI, ele é mais propício a ter infecções, reinfecções e causar danos maiores. Então, a gente sempre faz essa contribuição da troca de todo o sistema, né? Deixando só o paciente, porque geralmente ele vai ter ali, paciente de UTI, ele tem um acesso venoso central, que é feito pelo médico. Então, é mais fácil fazermos essa troca, tá? E sempre utilizando as soluções lipídicas, né, para reconstituição. Paciente que faz uso, por exemplo, de dieta parenteral, não sei se você sabe, se você aprendeu, mas existem as dietas que podem ser passadas por forma enteral, que o paciente vai receber pelo nariz, né, através de uma sonda, e as dietas que são feitas, soluções para você receber diretamente na veia. Então, são dietas parenterais, né? Então, são dietas íntegras que eu tenho que manter o sistema fechado, observar sempre a desinfecção antes de abrir o sistema, porque eu posso ocasionar ali situações de desconforto do paciente também, gerar uma situação mais grave ainda, que é uma transmissibilidade, né, uma infecção. Nós temos extensores que são muito utilizados, que são as famosas multivias, né? Nós temos o equipo, onde nós utilizamos os Y, né? Os famosos, né? As famosas multivias, como as torneirinhas, as buretas, né? Então, é super importante vocês utilizarem esses dispositivos para programar e entender que esse paciente ele pode precisar de uma via a mais. Então, quando você utiliza o polifixo, uma torneirinha, você está viabilizando ali que o paciente possa ter uma conduta com maior responsabilidade. Então, esse paciente pode receber da forma de infusão contínua, que elas podem ser de grandes volumes ou em pequenas doses, são mais precisas também ou intermitentes, e se são precisas, elas têm intervalos regulares, né? E que precisam também ter um controle de acesso salinizado. Você vai colocar um acesso nesse paciente, mas ele só vai ser aberto e introduzido no paciente quando for utilizado a droga, né? A medicação. Intermitente, ele vai receber pequenos volumes, e se for em bolos, ou de repente o paciente chega com uma desidratação e ele vai precisar de um volume maior, e você abre todo o soro, né? Geralmente em bolos, as doses são mais concentradas, é feito diretamente no sistema circulatório, vai depender da emergência do paciente. Geralmente, pacientes de UTI, na sua grande maioria, vão receber doses ali contínuas ou em bolos, através de uma bomba de infusão, que é uma das nossas próximas aulas, tá? Online também, para vocês revisarem esse conteúdo, tá bom? Pacientes podem ter complicações, gente, por veias, por má infusão, por uma perfusão de perfuração, o paciente ele pode ter dor, causar uma infecção, flebites, tromboflebites, infiltrações, equimoses, que são aquelas hematomas arroxeados, né? O paciente pode ter alergia, inclusive, ao material que você está colocando, má absorção das drogas, ou a interação medicamentosa que foi uma incompatibilidade e você não sabia. Por isso, a importância de entender sobre as medicações, né? Essas equimoses são muito rotineiras em pacientes mais idades, pacientes que estão acamados há muito mais tempo. Então, ela tem uma formação de um hematoma, são as famosas equimoses, que a gente pode colocar um hidrogel ali e tratar, né, com um gelinho o paciente se restabelecer. Então, eu tenho ali um dano, é um dano.
E um dano maior é um extravasamento que pode causar necrose. O que pode causar uma necrose no paciente através de uma medicação? As drogas vasoativas. Eu passei para vocês uma apostila que tem um monte de drogas vasoativas lá, que vocês vão conhecer um pouco mais sobre ela, nós vamos falar nas próximas aulas, tá? E ali, essas drogas, se elas forem utilizadas de uma maneira indevida, com um gel impotente, ou não estava no acesso correto, essa droga ela vai causar uma queimadura no paciente, uma queimadura de terceiro grau, com extravasamento, ocasionando necrose e até perda da função desse órgão. O paciente pode amputar, inclusive tem vários casos aí na mídia, né? Se vocês forem pesquisar de pacientes, pessoas que perderam ali o braço ou o dedo por conta de uma situação de um extravasamento devido à utilização de uma droga indevida. Aqui eu tenho uma infiltração, que é quando, ao invés da medicação ir para a veia, ela foi na gordura, né, na pele do paciente. Então, ela infiltrou, ela não extravasou veia. Infiltrou-se no local indevido, que não foi na veia, foi na pele do paciente. Então, ele causa esse edema, bastante dor. Com o tempo, o paciente vai eliminar esse líquido pelo local, né? Então, é bem constrangedor, porque isso é uma falha, gente, da enfermagem. É uma falha nossa. O paciente que bem sabe disso, ele vai procurar os seus direitos, porque isso é um dano, pessoal. Tanto esse daqui, que é um prejuízo, sabe? Você pode ali invalidar esse paciente para o resto da vida, né? E, enfim, é um compromisso nosso saber que as boas práticas da enfermagem da medicação dependem do nosso estudo, do aperfeiçoamento. Você procurar um pouco mais, perguntar, não faz mal a ninguém, muito pelo contrário, você só vai fazer o bem a você e a seu paciente. Então, a infiltração ocorre de rotina, pacientes que estão internados, você vê, passa o oleo ali, não vai trocar agora não, que tá bom, e o paciente ali com infiltração, causando uma lesão ali no paciente, né? Então, sempre que você for fazer uma técnica de punção venosa, lave suas mãos, pulsione, aliás, prepare essa medicação conforme a técnica direcionada, calçando as luvas. Pare de preparar medicações, antibiótico-terapia sem calçamento de luvas, sem as suas máscaras. Você vai estar ali inalando aquela medicação, tá certo? Quando você for até o seu paciente, você vai escolher o membro com destreza, nada de ficar se policiando, fechando e abrindo suas mãos junto com o paciente, mostrando ali que você está incerto do que vai fazer. Você é um profissional que está ali para aperfeiçoar-se, tá? Então você vai conseguir. Vai sempre garrotear a mão, pedir para que ele abra e feche as mãos para auxiliar você ali na irrigação daquela veia, fazer antisepsia, funcionar a veia no ângulo de 45 graus, né? Com a calma, né? E o bisel para cima, e logo após você sentir, ver o retorno do sangue, você já solta esse garrote. Inúmeras vezes a gente pega ali um técnico, né? Na correria e esquece de tirar o garrote do paciente, o paciente recebendo uma medicação que está entupindo ali, quando ele solta que vai entrar de vez. Então é importante, né? Sempre salientar que o garrote ele precisa ser retirado. Administrar sempre a medicação lentamente. O lento, pessoal, é bota um pouquinho, para. Bota um pouquinho, para. Isso é lento. Não é você lenta, assim, com o dedo, não, porque seu dedo vai travar. Você passa um pouquinho, para, pergunta ao paciente como ele está se sentindo, né? Você sabe que eu faço uma dexametasona no paciente, ele não sente nenhuma. Você vai fazer uma dexa no paciente, né? Um corticóide, decadron, vai sentir aquela quinturinha. Não é obrigado ele sentir aquilo, não, viu? Ele vai sentir aquilo ali por duas situações. Você diluiu em pouca quantidade e você está fazendo rápido. Porque se você diluiu em uma boa quantidade e você está fazendo lentinho, ele não vai sentir nada. Tanto é que a menina fez em mim, eu não senti nada ontem. Ela não falo nem da diluição em si, mas a forma como ela fez. Eu não senti nada. Então, vão ter N situações que basta você ler, que você não vai fazer o paciente sentir nada. É porque se ele sentir, é porque você está fazendo rápido, tá? É claro que existe medicação que ela vai ter um efeito rebote, e às vezes você nem esperou o paciente ter uma queda de pressão. E aí você vai interagir, né? Você vai observar e ajudar, tá? Sempre observar na retirada da agulha que a agulha está saindo. Então, nada de cobrir a agulha com o algodão, não, tá, gente? Você vai promover a hemostasia depois que você retirar a agulha. Você vai retirar a agulha, você coloca ali a compressão, nada de fazer massagem
e não pedir para o paciente dobrar o braço. É o maior erro que você vai cometer. Dobrou o braço do paciente, pronto, embolizou. Não, o braço do paciente tem que manter-se aberto e você vai pedir para ele fazer a compressão. Ele vai fazer a compressão. No máximo, você colocar uma gazezinha seca ali, fazer um curativo oclusivo, se tiver muito sangramento, tá? Nada de ficar dobrando o braço, porque você pode prejudicar. A medicação subcutânea você pode fazer em N situações. Tem paciente tem gente que não sabe ainda, gente, que a subcutânea ela pode fazer em tantos lugares remotos no corpo. Mas tem gente que só quer fazer na via por trás do braço. O paciente tem a barriga toda cheia de gordura, mas só quer fazer na via do braço, e é uma das vias que mais causam dor, mais irrigadas. Então você pode fazer ali, ó, desse paciente está fazendo. Abaixo do flanco dele tem uma gordura maravilhosa, que ele vai causar bem menos dor e é menos invasiva. Não tem vasos ali para que fique roxinho. Então, a via subcutânea é uma medicação que ela é feita diretamente na subcutânea, na gordura do paciente. Então, você tem N gorduras que você pode observar. Então, a solução introduzida na subcutânea, que é no tecido adiposo, ou seja, na gordura, nessa solução não necessita que eu tenha uma absorção rápida, porque ela é contínua, é segura, né? Porque ele vai ter uma hora ali de repasse, tá? Inclusive, eu posso fazer medicações injetáveis de um paciente que vai fazer o uso de medicação para acesso venoso. Mas é uma idosa, uma paciente paliativa, eu posso fazer uma medicação nela por via de hipotermóclise. Eu já faço isso há muitos anos, é muito importante você aprender isso, né? Por conta de uma via subcutânea, eu faço, ele não consegue mais achar a veia, então eu coloco na subcutânea, que depois de horas ela vai para a corrente sanguínea do paciente, normalmente, tá? Ela tem uma promoção ali de estabilidade, de mais tempo. É indicado também em caso de vacinas, adrenalinas, analgésicos, insulinas. Muita gente desconhece, né, que algumas medicações como analgésico, né, os famosos analgésicos ali são feitos de forma mais rápida e com uma absorção um pouco mais lenta, mas uma produção mais lenta ali para aquele paciente, um analgésico feito na subcutânea. A adrenalina ela precisa ser feita na subcutânea, porque ela tem que acarretar uma lentidão, ela não pode sobrecarregar o coração do paciente, tá? Então, ela é feita dessa forma. Heparinas, hormônios, né? O tamanho da agulha são esses, tá? 13,3,8 ou de 13,45 ou 4,5, tá? São utilizadas as seringas de 1 unidade ou 3 ml, dependendo da situação. Lembrando que se for uma seringa de 3 ml e é subcutânea, você vai trocar o quê? A agulha. Porque a agulha que vem com a seringa de 3 ml não é uma agulha específica para subcutânea, é uma agulha de intramuscular. Então, muito cuidado. Posso fazer uma de 3 ml, eu vou fazer ali uma heparina, 2 ml. Vou fazer ali um analgésico, um hormônio, 2 ml, mas ele é subcutâneo, porque a agulha é de 3 ml, ela veio com uma seringa, aliás, com uma agulha, né, de grande voltagem, eu vou fazer com ela? Não, gente, vai trocar a agulha, tá? Então, não tem cabimento você perguntar isso. Se é subcutânea, a agulha é subcutânea, independente da seringa, tá? Então, é super importante, porque eu tenho o órgão ali, um possível receptor de dor que o paciente vai sentir esse desconforto se você não fizer com a agulha correta. Então, preste atenção, subcutânea, existem via subcutânea, é somente aplicado com a agulha de subcutânea. O ângulo pode ser de 90 ou 45 graus, a depender do paciente. Se for um paciente obeso, eu posso fazer com um ângulo de 90 graus. Se for com um paciente médio peso, o ângulo é de 45 graus, tá certo? Sempre lembrando que é uma via de gordura, então não tem erro de você aplicar, tá bom? Existem algumas localizações, ó, na região lombar, glútea, face externa anterior e posterior do braço, que vocês podem ali revezar e indicar ao paciente. Sempre lembrando que é 3 dedinhos ali, né, do orifício do umbigo, para não causar dano, né, ali naquela situação, e tá tudo certo. Então, essa técnica é super importante em pacientes mais magros, você vai reduzir, fazer em 45 graus, paciente com agulha curta, ou um paciente de maior, né, maior situação corporal, você pode fazer em 90 graus. Sempre soltar a pele, nada de ficar fazendo uma irrigação incorreta, né,
produzir a antisepsia no local, só não se faz antisepsia se for vacina, porque você vai matar os vírus, obviamente, né? Faz a prega com o polegar indicador na mão esquerda, vai introduzir no ângulo correto e pronto. Solta a pele desse paciente, aspira, né, para certificar que não tem nenhum vaso ali, injeta lentamente a solução, retira a agulha, faz uma leve compressão, nada de fazer massagem no local e providenciar sempre o material, porque pode ter ali uma situação de sangramento, tá? Lavar as mãos e checar sempre a medicação que foi prescrita da forma correta. E aí, a famosa intramuscular, que é depositada uma medicação no músculo, e vamos falar sobre esse músculo, pessoal. Quantos erros a gente tem feito e visto acontecer? O músculo é um local ricamente vascularizado, a musculatura cheia de irrigação. Então, eu tenho características específicas que vão conter vasos e nervos que podem ocasionar dor no paciente, não tem como evitar. Então, é preciso esse paciente estar bem relaxado para você introduzir essa medicação. Eu posso fazer intramuscular no vasto lateral da coxa, no glúteo máximo, no glúteo médio, tá? E eu posso também fazer ventroglúteo, tá? Então, eu tenho aí uma grande possibilidade de fazer. Mas sabe qual é o maior erro que nós encontramos? O técnico e o estudante. O técnico ou o estudante com medo de inserir a agulha total no paciente. Preste atenção, aqui é uma via intramuscular, pessoal. Quando ela pede intramuscular, significa que eu tenho aqui, ó, o canhão, e somente o canhão vai estar exposto. Se a agulha estiver exposta, eu não atingi o músculo, eu atingi o subcutâneo desse paciente. E a medicação vai causar um dano para ele. Por quê? Porque a medicação não era para ser medicação de absorção em subcutânea, em gordura. Se eu colocar uma dipirona na gordura do paciente, gente, eu vou causar um dano. E se for um bezetacil? Então, muito cuidado quando você for fazer a intramuscular. A intramuscular, eu não posso ver o aço cirúrgico de fora. Ok? Intramuscular, o nome já diz, é dentro do músculo. Dentro, completamente dentro do músculo do paciente, tá? O ângulo de inserção de 90 graus, 45, né? Dependendo da situação, se tiver uma ponta muito extrema, o paciente muito caquético, então você vai limitar aquilo ali. Vai posicionar o paciente no local que você consiga ali conduzir uma melhor aceitação desse paciente, tá? Às vezes eles só preferem as medicações injetáveis, né, de via endovenosa por ter medo, principalmente a criança, o idoso, pessoas extremamente magras, lactentes, né, eles vão ter essa dificuldade. Então, a gente precisa entender, acalmar esse paciente e lembrar uma coisa super importante, tá? Para as crianças, nós vamos utilizar esses tipos de agulhas aqui, que são a 25/6, 25/7, a por 8, a 30/7 e a 30/8, a depender do grau de tecido adiposo dessa criança, tá? Então, quanto maior tecido adiposo, eu tenho interferência no acesso do músculo. Então, é necessário a troca das agulhas para que elas estejam mais compridas e eu consiga atingir o músculo dessa paciente. Eu tenho crianças, pessoal, com 9, 10 anos, que tem um peso aí de um jovem de 13, 15 anos. Eu já vi crianças enormes, né? E não estou falando de gordura, não, estou falando de que elas são grandes. Então, eu preciso fazer com a agulha correta, senão eu não vou introduzir da forma correta no paciente, tá? É prezar pela consideração da farmacologia como uma das boas práticas, né? Considerando sempre que a área deve ser aplicada livre de infecções, de necrose, machucados, alergias dérmicas. Vai introduzir a agulha rapidamente. Para com essa mania de estar riscando o bumbum, o músculo do paciente, tendo um tremor, né? Segura com a mão e você já vai direto ao ponto e introduz diretamente. Injeta a solução vagarosamente, principalmente se ela for oleosa, tá? Faz rodízio de aplicações quando o paciente tem muito uso e não aplique agulhas com pontas rombas. O que é isso? São aquelas pontiagudas. A agulha que eu falei para você de aplicação, no caso de preparação de medicação, porque você vai causar um dano ali
no paciente, tá? Então, geralmente, nós vamos aplicar no deltoide de 2 a 4 centímetros abaixo do processo acromial, né, que nós sabemos bem onde é, a gente encontra o ossinho do acrômio. Então, quando você está treinando, você não precisa ficar contando 1, 2, 3, 4. Você coloca os seus 4 dedos e você não precisa nem saber que você não sabe. Colocou os 4 dedos ali, é abaixo dos seus 4 dedos que você vai enfiar a agulha, tá? Lembrando que é uma região específica para vacinas. Porém, essa semana mesmo eu precisei fazer um paciente psiquiátrico que estava em surto, deitada. Ela não queria conduzir bem, mas eu fiz 2 ml em cada braço dela ali, do que ela precisava utilizar. Mas nós deixamos esse músculo restrito a vacinas. E eu posso aplicar até 2 ml de conteúdo medicamentoso numa situação emergencial, tá? Mas ela é um músculo restrito à vacina. Eu utilizo a região glútea, eu tenho glúteo médio, eu tenho o dorso glúteo, eu tenho o glúteo máximo, que é o quadrante superior externo, eu tenho a região da face anterolateral da coxa, que é um músculo vasto-lateral, todos esses músculos de forma correta para eu fazer no meu paciente. Então, qual a necessidade de eu errar e causar um dano como esse que vocês estão vendo aqui no deltoide do paciente? Eu posso causar uma fibrose, uma lesão no nervo, abscessos, necrose tecidual, o paciente vai ter uma contração muscular e ele vai enrijecer, vai rejeitar a medicação, ocasionando uma gangrena, e esse paciente pode ter um problema que vai durar meses ali para ele se recuperar. Então, essas complicações, elas não podem, gente, elas não devem existir. Essas complicações ainda existem nos dias de hoje. Como pode existir? Porque a enfermagem continua errando. Aqui é um dano ocasionado, né, em 2003, quer dizer, essa pessoa passou mais de 6, quase um ano para se recuperar de uma lesão e ainda se tratou dessa lesão, mas ela ficou com rebaixamento muscular, ela perdeu fibra muscular porque foi feita uma medicação de forma indevida no local indevido. Então, região deltoide, lembrando ali que eu tenho uma clavícula, né, o ossinho do acrômio, logo após ele eu tenho 4 dedinhos que vão indicar para mim, ó, eu vou colocar os 4 dedinhos aqui, eu tenho toda essa porção aqui deltoide muscular, tá? Para fazer bem certeirinho aqui no meio desse ponto, de forma que eu vou ocasionar menos dano à fibra desse paciente. E lembrando que é uma região restrita para vacinas ou situações de extrema necessidade. Você pode fazer até 2 ml de medicação ainda pela o nosso livro, né? O nosso Perry Potter, tá? Porém, ela é ovacionada pela vacina aí. Essa região deltoide, ela tem um traço, que é regular, o volume máximo dela é de 2 ml, como eu falei, e tem a possibilidade de lesionar uma tissular ali, que são os ramos das artérias. As veias que nós vimos, lembra? Elas vão se formando ali. Ela tem um nervo circunflexo que elas vão interagir e elas podem chegar no nervo radial, causando uma complicação. Então, por isso, nós evitamos e nós não fazemos mais de 2 ml nesse músculo, tá? E aqui chegou a contraparte da região dorsoglútea, que é uma região mais feita, lembrando que ela já está em desuso, é uma prática de desuso, porém, desuso não significa que ela deixou de ser utilizada. Olha o português. Desuso significa que ela vai deixar de ser utilizada, tá? Por quê? Porque muitas pessoas continuam errando. Nós temos o local correto aqui, ó, você vai separar o bumbum do paciente, mas você ainda pensa que o bumbum do paciente começa aqui na cintura dele. Você não lembra que o paciente ele tem aqui um ossinho, né, que é aquele famoso osso da fossa ilíaca, né, que a gente chama osso da bacia, que parece uma baciazinha. Você tem ali a região ilíaca do paciente, que você pode medir, mas por que você quer meter a vacina do paciente aqui, gente? Aliás, a medicação. Lembre-se, gente, a anatomia do meu corpo é uma, do seu paciente é outra. Não é obrigado que seu paciente alto vai estar com a mesma medida da cintura que você tem, não. Você tem que achar, né, a fossa ilíaca desse paciente e fazer abaixo dela, e no bumbum, aqui nessa nádega, aqui, ó, que você vai, aqui, ó, abaixo da zona ilíaca, tá? Eu vou fazer a medição aqui, ó, como eu tenho aqui a cruz, né? Então, eu tenho primeiro, segundo, terceiro, quarto. Mas eu não vou contar de cima para baixo. Eu começo contando sempre de cima para baixo, do ângulo mais interno, que é proximal. Então,
primeiro, segundo, terceiro, ou quarto quadrante superior, e é sempre o quê, gente? Externo. Quando é um quadrante superior externo, significa que é o mais distante possível do bumbum desse paciente. Ó. Olha onde é a localização que eu vou aplicar. Então, se ele é externo, gente, ele é mais para fora do que para dentro. Não tem necessidade de fazer aqui embaixo, nem aqui, nem muito menos aqui. Olha o nervo ciático onde está e que ele pode ser atingido aqui em cima. Então, é super importante você compreender isso, gente. Tem dúvida? Divida a cintura do paciente. Lá vai estar a ilíaca desse paciente. Você vai medir, você vai conseguir fazer esse ponto cruz, a região dorso glúteo do paciente sem erro, tá? A região do dorso glúteo são 3 músculos muito importantes, que são os músculos máximo, médio e mínimo. Eles estão sempre envolvidos. Quando vocês estão fazendo as rotinas diárias, eles vão se movimentar. Então, quando você pratica ali uma ação indevida nesse músculo, o paciente ele vai ter também dor infiltrada nos outros músculos. Então, ele vai ter uma propriedade que vai estar inutilizada por alguns dias. Então, é sempre importante você fazer no músculo correto, porque viabiliza ali que o paciente não vai sentir dor, tá? Então, esses músculos eles não podem ser ofertados uma grande demanda, por exemplo, de medicação indevida. Porém, ele é um grupo máximo, né, de 4 ml que você pode fazer e ser injetado no paciente se você souber fazer na zona correta, tá? Geralmente, essa espessura de subcutânea, por exemplo, que você vai fazer, você faz mais em cima. Então, já pensou? Você tem uma medicação para fazer no músculo do paciente, faz lá em cima, o paciente recebe uma medicação na região subcutânea, esse paciente vai latejar de dor, vai voltar com dano e a culpa foi sua, ok? É indicado em adolescentes, crianças, aliás, adolescentes, adultos e idosos. Se for uma criança com mais de 1 ano e ela está deambulando, não sugere um bom desenvolvimento desse músculo, não, tá? Então, eu não faço em crianças. As crianças, a partir de 3 anos, eu posso fazer até 1 ml. De 6 até 12 anos, dependendo dali do tamanho dessa paciente, aí a gente vai utilizando de 2 ml e meio aí no dorso glúteo do paciente, tá? Então, essa delimitação são importantíssimos para vocês. Traçar esse plano, né, da espinha posterior superior junto ao trocânter, fazer essa linha horizontal imaginária no final do sulco e lembre-se sempre que é o quarto quadrante superior externo, ou seja, o mais para fora possível, e não para cima e nem para baixo. Significa lateralizado, gente. Selecionando esse quadrante da forma correta, você não tem nenhuma condição de erro e causar dano no paciente. Ó, um paciente deitado, tá? Não tem erro nenhum. Ela tá pegando ali o bumbum do paciente, ó. Ela pegou, tracionou, colocou, separou, tá? A região da cintura do paciente, onde começa o bumbum. Eu tenho aqui cintura para cima, o bumbum do paciente, e ela colocou o mais externo possível, tá? Ó, para fora. Então, essa é a importância de você saber. Tem gente que não vai ter bumbum, gente, vai ter o bumbum lá embaixo. Então, é lá embaixo que você vai fazer. Né? Você quer que o bumbum do paciente seja lá em cima porque você quer? A sua anatomia, uma dela é outra, tá? Então, tem outra região, que é a região mais agraciada que tem, que é a região ventroglútea. Essa é uma região, né? Orchestrator, né? É uma região bem segura, uma região que passam poucos vasos, quase não tem vasos. É fácil de fazer. É uma região que você pode fazer uma zona de 4 a 5 ml sem medo no paciente, tá? É uma região super segura e que você tem que aprender. Por quê? Porque é uma região que vai ser introduzida de forma de vivência constante. Por quê? Porque o dorso glúteo, né, ele está em desuso, tá? Então, você tem que se qualificar no ventroglúteo, tem que ter medo de fazer, não. E outra, não foi criada hoje em dia, não, gente. Sempre existiu esse músculo lá. Desde 54, o anatomista, né, que estudava na época sobre a musculatura, na verdade, a anatomia humana, Rochester, ele prescrevia medicações nesse músculo, que eram mais viáveis, constituía ali músculos que ficavam mais livres dos vasos e possível, e o paciente, eles faziam penicilina lá e sentiam menos dor. Crianças a partir de 3 anos já podem fazer um volume de 1 ml e meio.
Crianças de 6 a 12 anos já podem fazer de 1,5 até 2 ml e as adolescentes até 2,5 ml se tiver grande, pequeno porte, tá? Então, a ventroglúteo, você vai apoiar o dedo indicador, né, ali no quadril do paciente, que é na espinha ilíaca, que você vai localizar aqui, ó, a espinha ilíaca do paciente. O paciente está deitado, tá? Então, você tem essa zona aí, que é uma zona de conforto. Vai abrir o dedo médio, entre o dedo médio e o outro, você vai espalmar a mão e você vai fazer no meio dela, tá? Obviamente que nas práticas, você tem ali o manejo e você vai conseguir fazer melhor. É bem menos narrativo você, aliás, você conduzir um aprendizado com a narração, né? Mas na prática, na vivência, você vai ofertando isso e vai se tornando padrão para você, ok? Pessoal, eu tenho também a região que muitas pessoas somem. Eu já vi muitos técnicos e estudantes não quererem fazer a região lateral da coxa, né? No ventro lateral da coxa. Gente, vocês não sabem. É claro que o paciente adulto ele vai olhar e a sua mente ela vai ver e ela vai realmente vai causar mais dor porque ela está vendo ali. Mas é um músculo muito importante. Ele precisa ser mais utilizado. Principalmente porque se você estiver trabalhando na UPA, é um dos músculos que você vai mais utilizar para fazer noradrenalina, tá? Em situações de emergências. E lembrar que as crianças, ela não vai poder fazer medicação no bumbum, né? Então, eu tenho que fazer na região da fância, que a gente chama fância ou anterolateral da coxa. Então, é uma região segura, tá, gente? Ela também não causa dano. Se você souber aplicar no músculo bem direitinho, esse paciente ele não vai sentir dor. Agora, como ele está vendo, aí tem a ansiedade que é gerada, e é por isso que ele se sente mais desconfortável. Mas é um músculo extremamente seguro para as boas práticas de enfermagem, tá? É localizado na região da coxa, é um componente do músculo do quadríceps femoral, tá lá na anterolateral. É super estimada essas injeções feitas nesse músculo, com bastante positividade. E se você fizer uma oferta no volume no máximo de 4 ml, que é o que pode ser feito ali no adulto, o paciente não vai sentir dor. Se você souber fazer um ângulo, né, bem direitinho, observando mesmo onde está a musculatura, você tanto pode fazer ele semilateral como para cima, contanto que você faça de forma de 90 graus, tá? Crianças a partir de 3 anos, o volume já pode ser aumentado para 1,5 ml, e crianças de 6 a 12 anos também a gente já pode ofertar de 2 a 2,5 ml, tá? Não é um músculo utilizado para vacinas em adulto. Por que é utilizado em vacinas em criança? Porque é o maior músculo que a criança tem. Ah, vai tomar uma vacina no maior músculo, você é adulto? Não, porque se você fizer uma vacina no músculo maior, você vai ter déficit nessa vacina, ela vai se perder, porque é uma musculatura muito grande, para ele conduzir ali para o seu corpo, você vai perder ali a finalidade real da vacina. Mas na criança ela pode ser feita porque é o maior músculo que ela tem, tá certo? A angulação oblíqua de 45 graus, o paciente ele vai fazer decúbito sentado, vai flexionar o joelho, porque há um relaxamento do músculo. Você não pode fazer com o paciente em pé, tá? Do jeito que você faz, por exemplo, não serve fazer uma muscular no paciente em pé, no dorsoglúteo. É diferente, tá bom? Então, nesse caso, o paciente ele vai precisar ficar sentado, porque ele é acima do joelho. Vai pinçar o músculo com o polegar indicador, introduzir a agulha, injetar lentamente a medicação, retirar, colocar o algodão, fazer a compressão, esperar alguns minutos, porque como é feito na perna, o paciente não vai sair deambulando de imediato, tá? A região face anterolateral da coxa, né? Essa região bem longa que você tá vendo aqui, ó. Começa acima do joelho, tá bem definida aqui, tá certo? Eu posso fazer nessa linha aqui, que é a melhor desse paciente, por ser um paciente mais magro. Você vê que ele tem bem menos músculo aqui. Então, até aqui, ó, eu tenho uma palpatória desse músculo para fazer um injetável aqui sem danificar o músculo desse paciente, tá?
A técnica em Z você pode fazer em qualquer músculo. É uma técnica ideal para você evitar refluxos dessa medicação. Por exemplo, medicações contraceptivas, oleosas, né? Então, não tem essa velocidade de retorno. Então, você pode fazer na região glútea, né? Com a seringa, de acordo com o volume que você vai injetar. A agulha de precisão tem que ser a 30 por 7 ou 30 por 8, que é a que a gente mais utiliza, tá certo? E você vai fazer na região glútea. Eu já fiz também na região anterolateral da coxa, tá? Então, como é proposto essa técnica Z? Você vai introduzir a agulha, só que você vai repuxar a pele desse paciente, como se você vai afastar o músculo desse paciente para que a medicação ela vá diretamente na corrente sanguínea por baixo do músculo. Então, não vai causar dor. É menos dor que você vai causar nesse paciente, tá? Então, você vai colocar, vai puxar, pinçar esse músculo, né? Trazer ele para o ladinho, colocar a seringa e lá você vai irrigar, fazer lá, né? Soltar a medicação. Então, ele vai direto para a corrente sanguínea, ultrapassando o músculo. O que vai acontecer? Só vai prejudicar o músculo com a agulha, mas a medicação ela é mais veloz, né? Ela vai ser introduzida de forma mais veloz, causando menos dano ao paciente. Mesma condição, vai sempre conduzir a boa ética da enfermagem, preparando a solução dentro de uma estética, né? Lembrando do acolhimento do paciente, da lavagem das mãos, e explicar ao paciente o que você está fazendo, tá? Da posição sempre adequada, localiza o músculo, segura firmemente o polegar indicador, né, que você vai fazer, e quando você escolher o músculo, vai introduzir, né, se for na região que você escolheu, seja deltóide, ventroglúteo, enfim, solta o músculo após 10 segundos, tá? Você vai colocar a medicação e conta 10 segundinhos lá, para quando você soltar aquela agulha não tenha retorno. Apesar dele já estar bem instruído lá dentro, você não tem retorno. Vai injetar lentamente a solução, depois fazer a compressão e nunca massagear, promovendo ali a limpeza e a ordem do material, lavando as mãos e descartando do Descarpax, tá? E aqui nós temos a famosa intradérmica, que é uma medicação que nós fazemos diretamente na pele. Existem medicações, vacinas que são feitas aí e também algumas situações que nós fazemos para o paciente identificar alguns tipos de alergias, né? E também proporcionar situações de evitar possíveis alergias. Então, nós temos a intradérmica, que ela é feita através de uma bolinha com a ponta da agulha. Essa agulha ela pode ser uma agulha de subcutâneo, uma agulha de intramuscular, porque o que importa é a quantidade que você vai inserir na pele do paciente, mas que precisa ter essa limitação, né? No caso, vai ter uma criação de uma bolha, né? Onde você vai introduzir na pele do paciente a medicação ou a vacina e depois ela vai eclodir, tá? Significa que a vacina fez o efeito correto, tá bom? Ela é uma situação mais lenta, é uma solução que é feita na derme, né, no caso da pele do paciente, tá? O suprimento sanguíneo dela vai estar reduzido naquele local, então ela vai correr lentamente. É preferencial para a realização de testes de sensibilidade, reações hipersensibilidades, prova de Motox, né? Que é quando você vai ver a questão dos proteicos purificados, teste de finalidade, identificar se o paciente tem algum tipo de infecção com tuberculose, aplicar a vacina contra a tuberculose, que é a BCG, que a criança faz, né? Ainda na maternidade, e a quantidade aconselhada de 0,5 ml, porém, a gente consegue ali utilizar só 0,1, que é um cczinho de cristalina isotônica no paciente. O ângulo é de 15 graus, com o bisel para cima, injetou e você vai ter essa protuberância do local, tá? Os locais da intradérmica são poucas pigmentações, locais onde você tenha poucos pelos, para que você consiga visualizar melhor, tenha um fácil acesso. As características delas é bem parecida com as características da face ventral, né? Da região escápulas, costas, antebraços, para que você consiga visualizar. No deltoide é padronizada a área da aplicação da BCG. Já para exames, né, de rotina, a gente faz no antebraço, né? Para que você tenha uma qualificação melhor da resposta, né, do que você está procurando no seu paciente, tá? Então, a aplicação é de rotina, se você trabalhar em algum tipo de laboratório, é muito costumeiro que você faça, e também maternidades,
você precisa fazer ali uma especialização para conduzir isso aos recém-nascidos, ok? Nós estudamos pela referência bibliográfica, né, do Potter Perry. Eu gosto de sinalizar ao meu aluno que ele continue estudando pelo Potter, pelo Brunner, né, para que ele consiga conduzir os bons estudos dele, tá bom? E com isso nós terminamos a nossa aula ali, uma didática, uma conversa mais propriamente dita sobre a farmacologia, sobre a importância dessa condução, né, da farmacologia com, com o paciente, onde você consegue interagir com a medicação e com o paciente, fazendo com que o paciente ele se sinta agraciado pela sua conduta, você está fazendo uma forma correta, uma forma sem dor, sem lesão, consciente. Você precisa estudar sobre medicações, entender quais são as interações medicamentosas. O paciente não tem a obrigação de fazer uma medicação que você desconhece e você não pode, com relação dentro da ética da enfermagem, administrar uma medicação que você desconheça qual é a procedência dela, quem fez e para que ela serve. O paciente vai perguntar para que serve essa medicação. Se ele não sei, é melhor você nem responder. É melhor você dizer, peraí que eu vou tomar uma água, viu? Eu tô tossindo. Inventa uma tosse, vai perguntar a alguém, volta lá e responde ao paciente. Por quê? Porque um técnico de enfermagem que ele não sabe o que está fazendo no paciente, ele é imprudente, tá? Ele está sendo negligente com ele e com o paciente também, além da imprudência. Porque você até sabe, você estudou, mas você esqueceu e está fazendo de forma indevida. Então, você está usando uma situação de imprudência, tá? Também para com a vida do paciente e também com o seu profissionalismo, tá? Eu espero que vocês tenham curtido a aula. Foi maravilhoso estar aqui. Quase não tossi, graças a Deus, só no finalzinho que deu aquela tosse. Eu vou agora parar a gravação e vou abrir a oportunidade para que os meus monitores eles tenham o desejo de falar e esclarecer como funciona, né, o andamento na UPA. Eles têm aí alguns minutinhos aí, antes das 10 horas, para falar com vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada pela oportunidade e por estarem aqui comigo. Acredito que todos vocês receberam material aí no privado. Estudem e nunca esqueçam, se dedicar todos os dias é importante para você. Vá para as UPAs, vá estudar, vá para campo de estágio, dedique-se, porque é na prática que você vai se tornar o melhor profissional que o seu paciente merece e você precisa ser. Uma ótima noite. Bruno e Etienne, Márcio, Laís, se quiserem falar algumas coisas, temos os nossos alunos aqui que estão para ouvir vocês que estão, né, conosco aí nessa situação de rotina hospitalar e de rotina de UPA, tá?